Bom dia a todos, meu nome é Mila. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho desenvolvido pelo nosso grupo com a proposta de identificação de biomarcadores para a padronização de extrato de folhas de cromoleno dourada. Os autores Temístocles Barroso de Oliveira, Lucas Gomes Bezerra, Mila Monteiro Moraes e Simone Sacramento Valverde. A cromoleno dorata apresentada na figura aí para vocês. Ela é uma planta popularmente conhecida como arnica do mato, mas ela também possui outras denominações, como mato amargo, eupatório, erva daninha de Sião, entre outras. Ela é uma espécie da família Compositae ou Asteraceae, que é uma das maiores famílias das angiospermas, e ela é nativa da América Central e do Sul, e espalhada nas áreas tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil, essa planta é uma espécie nativa e ela ocorre em todo o território brasileiro. Em todo o território nacional, nós temos também muitas espécies diferentes que são denominadas como arnica, e todas elas são descritas na literatura para o tratamento de feridas, edemas e também outras doenças inflamatórias. Nesse trabalho, o nosso objetivo é padronizar os extratos de folhas de cromoleno dorata, visando o desenvolvimento de um produto farmacêutico, que seja uniforme, seja seguro e também eficaz. Então, inicialmente, nós vamos identificar e quantificar um marcador ou um biomarcador presente na cromoleno dorata. A figura apresenta os triterpenos alfa e beta-merina. A mistura desses triterpenos é encontrada em diferentes espécies vegetais e eles apresentam importantes atividades biológicas já descritas na literatura científica, como anti-inflamatória, analgésica, sedativa, ansiolítica, hepatoprotetora, antidepressiva, entre outros. Em cromoleno dorata, então, nosso grupo isolou e determinou essa mistura desses triterpenos através de cromatografia líquida em coluna, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, cromatografia em camada delgada e ressonância magnética nuclear, visando a definição dessa mistura de triterpeno como biomarcadores dos extratos de cromoleno dorata, para a padronização desses extratos e posterior desenvolvimento de uma formulação farmacêutica para o tratamento da dor e também de desordens inflamatórias. No histograma, nós apresentamos para vocês toda a metodologia utilizada pelo nosso grupo para identificação dos biomarcadores presentes em cromoleno dorata. Na figura 3, nós apresentamos a cromolena para vocês. As folhas de cromolena, elas foram coletadas no Fórum Itaboraí, em Petrópolis, e elas foram submetidas também à identificação, elas foram mondadas, foram secas em estufa a temperatura de 40 graus Celsius e elas foram pulverizadas em moinho de facas. Esse material, então, foi submetido à extração com metanol por maceração dinâmica em shaker durante 6 horas. O material filtrado, ele foi concentrado sobre uma pressão reduzida em um evaporador rotatório e ele produziu o extrato bruto, conforme a figura 4A. E esse extrato bruto metanólico, ele foi submetido às cromatografias líquida de alta eficiência e líquida em coluna, como mostramos na figura 4B. Então, nós utilizamos solventes em gradiente de polaridade crescente, do hexano ao metanol. E essas frações foram recolhidas em volume de aproximadamente 20 ml, como mostrado aí na figura 5. E essas frações, então, elas foram posteriormente analisadas por cromatografia em camada delgada, foram também reveladas fisicamente sob lâmpada de ultravioleta e quimicamente com solução de anisaldeído sulfúrico. E aí, nós reunimos todas essas frações por
semelhança cromatográfica, e em seguida nós também submetemos essas frações à cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas. Para o isolamento da mistura de alfa e beta-amerina, as frações elas foram submetidas à cromatografia em camada delgada, do tipo preparativa, e também visando a confirmação da pureza, nós submetemos à cromatografia em camada delgada em 2 dimensões. Então, após o seu isolamento, a sua identidade também foi confirmada através de ressonância magnética nuclear e também comparação com o padrão analítico comercial, como mostramos na figura 7. No caso, nós utilizamos a alfa-amerina comercial. E as etapas referentes à padronização, elas foram realizadas através da determinação e da validação dessas metodologias aplicadas. Simplificando o fluxograma, nós pegamos então a cromoleno dorata, coletamos as suas folhas. Com isso, nós preparamos uma extração com metanol, com a formação, então, de um extrato bruto metanólico. Nós submetemos esse extrato bruto à cromatografia líquida em coluna, cromatografia líquida de alta eficiência. Nós coletamos as frações e, com isso, nós fizemos cromatografia em camada delgada, do tipo preparativa. Além disso, submetemos também a fração para verificar a pureza em cromatografia em camada delgada de 2 dimensões. Nós também identificamos através de ressonância magnética nuclear e comparamos com o padrão analítico comercial, que foi a alfa-amerina. Então, após esse processo, foram caracterizadas 6 substâncias, como mostrados na tabela 1. Então, esse resultado ele confirmou não apenas a presença das 2 amerinas, em 55,92%, como também de mais 4 substâncias, sendo elas o taraxasterol, em 34,07%, e o taraxasterol ele também apresenta um efeito anti-inflamatório, tanto em vivo quanto in vitro. Além disso, o espatulenol em 0,25% e também mais 2 substâncias que ainda não foram identificadas, em 5,36% e 27,51%. A presença de alfa e beta-amerina permitiu, então, a identificação dessas substâncias como biomarcador dos extratos alcoólicos de cromoleno dorata, além de justificar também a utilização popular de cromoleno dorata. Isso porque as ações anti-inflamatórias, antioxidante, descritas para esses triterpenoides, alfa e beta-amerina, elas vão corroborar com o uso popular dessa espécie em contusões e processos inflamatórios. Além disso, o cromoleno dorata folhas teve seus extratos padronizados a partir da concentração da mistura de alfa e beta-amerina expresso em teor de amerinas. Os objetivos do nosso trabalho foi então concluído, tanto na identificação do biomarcador de cromoleno dorata, quanto na padronização do extrato, a partir da concentração da mistura de alfa e beta-amerina. E para finalizar, então, o nosso grupo agradece à Fiotec, ao Programa Inova Fiocruz, ao CNPq, a Farmanguinhos, à Fiocruz e ao CONCAF pela oportunidade. Obrigada.